Olá, pessoal! Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de fluidização dessa semana. Para não quebrar o assunto, o vídeo passado ficou um pouquinho mais longo do que eu gostaria, então agora eu vou tentar fazer com que esse segundo vídeo seja um pouquinho mais curto, porque agora o nosso assunto é mesmo um pouco menor, né? Para finalizar esse assunto de fluidização com vocês, só nos falta estudar sobre os cálculos relativos à fluidização. Então, por quais cálculos a gente vai passar nessa aula, para finalizar, né, esse assunto? Nós vamos falar de porosidade, densidade, altura do leito, perda de carga e os cálculos de velocidade, tanto na mínima quanto na máxima fluidização. O primeiro deles, então, que eu quero falar com vocês, é sobre a porosidade de leitos formado por partículas, né? Do leito como um conjunto, conjuntos sólidos e os seus espaços entre esses sólidos e, consequentemente, o fluido que por ali vai passar. Então, nesse caso, a porosidade para a gente vai ter lá o nome da letrinha grega epsilon e é a relação entre o volume do fluido no leito e o volume total. Tá? Então, se a gente precisar ir fazer uma continha para determinar a porosidade, percebam que é volume por volume, é um valor adimensional, tá? E é a conta entre o volume do fluido, quando tiver o índice F para a gente, vai ser volume do fluido sobre o volume total. O volume total é o volume do sólido, só os sólidos, mais o volume do fluido, né? Que não deixa de ser o volume de vazios desse leito por onde o fluido vai passar. Tem várias maneiras da gente calcular essa porosidade, estimar essa porosidade, quando a gente conhece outras características do leito. Nós vamos já fazer exercício essa semana e aí a gente vai sempre conhecer previamente alguma característica ou algumas características desses materiais que compõem esse leito, tanto do fluido quanto dos sólidos, para poder fazer cálculos de fluidização. Mas quando a gente sabe pouco ou quase nada sobre esse leito e quer começar a dar um pontapé inicial, essa equação aqui pode nos ajudar, tá? É uma equação empírica, bem genérica, que nos fornece uma informação da porosidade na mínima fluidização, tá? Porque a porosidade desse leito, ela é variável ao longo do processo de fluidização. Lembram, no início o leito estava empacotado, eu tenho uma porosidade pequena, tá? Poucos espaços entre as partículas. E conforme a fluidização vai acontecendo, conforme a velocidade vai aumentando, eu passo pelo ponto de mínima fluidização e fluidizo o meu leito. Né? Eu separo, solto as partículas e, consequentemente, a porosidade desse leito também vai aumentando. E essa equação aqui é uma equação para a gente estimar bem naquele ponto específico onde acontece essa virada, na porosidade de mínima fluidização. Atenção que é uma equação empírica, é uma equação bem geral, que a gente só usa se não conhecemos nenhuma outra informação que pode nos ajudar a calcular a porosidade. Tá? Nesse caso, atentem-se que o diâmetro da partícula tem que entrar em milímetro para essa equação valer, e ela vale se as partículas estiverem aí de tamanho entre 50 e 500 milímetros. Além da porosidade de leito, a gente precisa calcular, e vai fazer parte das nossas equações, as velocidades de fluidização. E aqui a gente vai trabalhar com a própria velocidade superficial, que é o valor da vazão dividido pela área da seção transversal ao escoamento nesse leito, tá? Nós vamos chamar velocidade da letrinha minúscula Q. QE para a gente é aquela velocidade para causar a primeira expansão no leito estático. E QMF é a velocidade na mínima fluidização. Quando a fluidização acontece com um fluido gasoso, há diferença entre esses valores. Entretanto, quando a fluidização acontece com um fluido líquido, praticamente essa velocidade que causa a primeira expansão do leito já é a velocidade da mínima fluidização, tá? São velocidades ali muito próximas quando a gente está trabalhando com fluidização em meio líquido e pode ser um pouquinho diferente na fluidização em meio gasoso.
Além desses dois pontos importantes, temos também aquele ponto que é a velocidade máxima, a partir da qual eu começo a fazer transporte de partículas e a partícula sai do meu leito. Retomem o gráfico para vocês lembrarem desses pontos, tá? Outra característica importante que vai fazer parte aqui dos nossos cálculos de fluidização é densidade, tá? Então a gente vai, em alguns momentos, estar falando sobre a densidade do sólido e por isso o índice S a partir de agora nessas unidades, tá? Então densidade é massa sobre volume, a densidade do sólido é a massa daquele sólido sobre o seu volume, o volume somente do sólido. Vai estar em contato, então, com esse sólido um fluido, né? Se for líquido, densidade do líquido. Se for gás, a gente pode aplicar e considerar gás ideal, e a densidade desse gás também pode ser, ter a ver com a pressão, a sua massa molecular, a constante dos gases, a temperatura e um coeficiente de compressibilidade. Tá? Não vou me ater muito aqui, a gente vai ter um exercício proposto essa semana para vocês trabalharem um pouquinho, mas lembrem lá tudo que vocês já estudaram sobre densidade de líquidos, sobre gases ideais e, consequentemente, o cálculo da sua densidade, se for necessário. E assim, a gente pode considerar que a densidade desse conjunto, desse leito, que é o conjunto dos sólidos, mais o fluido que está ali no meio dele, é a massa sobre o volume desse conjunto, tá? Então, a densidade do meu leito fluidizado é a massa desse sólido mais esse fluido e o volume total que esse leito ocupa. Aí, de novo, eu usei aqui o meu esqueminha do leito fluidizado para mostrar para vocês o volume ocupado pelo leito. Eu vou considerar, quando eu estiver pensando na densidade do todo desse meu conjunto sólido mais fluido, que o volume é o volume ocupado da base onde ele está até o máximo que essas partículas estão ocupando quando fluidizadas, quando preenchidas com esse fluido, tá? Então, essa é a altura, e conhecendo a altura e a área da seção transversal aqui do escoamento desse tubo cilíndrico, eu posso calcular o volume. Vamos falar um pouquinho sobre a altura do leito. De novo, eu mantive aqui o esqueminha para a gente visualizar, né? Considerando que agora a gente está trabalhando numa velocidade maior do que a velocidade de mínima fluidização, como que o leito está? Se eu passei da velocidade de mínima fluidização, o leito está fluidizado e ele não está mais naquela sua altura compactada, né? Quando as partículas estão fixas. A altura do leito e a porosidade variam. Variam como? Elas aumentam em função da velocidade. Conforme eu aumento a velocidade desse escoamento do fluido, eu aumento a altura até onde essas partículas chegam e, consequentemente, a porosidade também. Tá? Acho que olhando aqui no esqueminha dá para a gente ter uma ideia que eu posso ir aumentando a velocidade, consequentemente eu vou expandindo, vou fluidizando mais as minhas partículas, a altura aumenta e a porosidade aumenta também. Então, a A, para mim, é a área da seção transversal do leito e ela é constante, tá? Eu não tenho alteração aí na dimensão e no escoamento desse cilindro, nesse tubo, nessa coluna, nesse tanque, onde eu estiver fazendo a fluidização. Então, essa área é constante. Aí a gente pode assumir, então, que a porosidade vai ser função da altura, porque a área é constante. A gente pode chamar de L0 a altura do leito quando a porosidade for zero. Tá? Vamos considerar que no início, antes de começar essa fluidização, num tempo zero, todas as partículas estão bem apertadas no fundo desse tanque, desse tubo, e não há poros, elas estão bem apertadas, tá? É como se a porosidade fosse praticamente zero. Então, os sólidos ocupam todo o volume do leito. O volume, então, dos sólidos pode ser calculado pela área da seção transversal e por essa altura no ponto zero, numa situação zero, bem compactada. Sendo L
uma outra altura qualquer, agora já do leito fluidizado e não mais totalmente compactado, é verdade que a porosidade é 1 menos o volume de sólidos pelo volume total, e a gente pode escrever o volume aqui em função da área vezes a altura, tá? Para simplificar a nossa conta e para deixar a porosidade em função da altura, porque a área é constante, a área não se altera nem no tempo zero, nem no tempo em que o leito está fluidizado. Assim, para uma determinada condição 1, é verdade dizer que a porosidade nessa condição 1 é 1 menos a altura inicial menos essa altura na condição 1. Vale isso também para uma condição 2 qualquer. A porosidade é 1 menos o L0 sobre o L2. Tá? Sendo assim, a gente pode encontrar uma equação de igualdade aqui que nos vai ser útil. Olha, vejam só, se eu isolo L0, eu posso deixar que a altura e a porosidade numa situação 1 são iguais a essa relação de altura e porosidade numa situação 2. E qual situação me é conveniente, ou qual situação sempre eu quero saber? A situação da mínima fluidização. Por isso que eu só numerei agora essa equação, salvem aí como equação 2, anotem para vocês, que vale essa igualdade. Se na mínima fluidização for uma situação e uma outra situação qualquer que eu precise estudar, já desse leito fluidizado, vale essa relação aqui, essa igualdade. Tá? Por que eu falo tanto, né? Os livros falam tanto desse ponto de mínima fluidização? Porque é comum esse ser um ponto de referência quando eu vou finalmente aplicar a fluidização num processo industrial, tá? Como uma operação unitária. A gente não trabalha nem abaixo e nem muito acima dessa mínima fluidização se eu não quiser arrastar as partículas. Então, sempre tem um valor assim, o ideal para esse tipo de catalisador, ou para esse tipo de grão, ou para esse tipo de partícula que eu vou fluidizar, para que não haja cisalhamento, para que não quebre as partículas, ou que não gaste muita energia, se trabalha assim, 20% acima da mínima fluidização, 30% acima da mínima fluidização. Sempre o valor da velocidade e, consequentemente, da vazão empregada é uma porcentagem acima da mínima fluidização. Então, a gente estuda o ponto mínimo, né, o ponto da mínima fluidização, para aplicar uma porcentagem, um tanto aí acima da mínima fluidização, para o leito estar fluidizado, né, suficientemente para que o processo aconteça. Então, além dessa equação 2, a gente pode passar agora para uma outra informação importante, que é o cálculo, né, que são os equacionamentos da queda de pressão na mínima fluidização. Tá? É aquela situação que eu falei para vocês no vídeo anterior dessa semana, quando a fluidização vai começar, né, o leito está fixo, vai fluidizar, a queda de pressão no leito se iguala à força da gravidade nos sólidos, porque os sólidos são pesados, né, eles têm peso, eles têm massa e têm a força que os mantém para baixo, né? Então, esses sólidos estão ali e no momento em que a vazão, a velocidade é suficiente para equilibrar isso e os sólidos poderem começar a se soltar, eu estou na mínima fluidização. Se a gente desprezar nos cálculos o atrito entre as partículas e as forças eletrostáticas, a gente pode encontrar o valor desse delta, dessa variação de pressão, dessa queda de pressão, exatamente no ponto da mínima fluidização. Tá? Assim, ó, fiz aqui um esquema, que é um esquema que eu faria na lousa com vocês, tá? Então, eu tenho o meu leito cheio de partículas e eu tenho o que eu vou chamar de ponto A na parte inferior desse leito e ponto B na parte superior desse leito. Então, atuando aí, eu tenho a pressão no ponto A, uma determinada pressão, outra pressão no ponto B, né? E é esse delta aí de pressão que me interessa, que é que eu estou medindo, que eu quero saber até onde ele fica constante quando chega na mínima fluidização. Além das pressões atuando no ponto A e no ponto B, tem também a força-peso das partículas para baixo e a força do empuxo no outro sentido aí, no sentido do escoamento do fluido, para eu representar todas as forças envolvidas aí nesse processo. E o que nós vamos fazer então agora é igualar essas forças, porque nesse momento, quando tudo ficou igual, equilibrado, que as partículas estão soltas, que eu tenho o ponto da mínima fluidização. Então, a força, num dos sentidos, eu pus aqui para cima, né? Então, PA
mais o empuxo, PA vezes a área, mais o empuxo igual a PB vezes a área, mais o peso. E aí, pessoal, o que eu fiz aqui foi destrinchar essas equações e fazer substituições que não são convenientes para o que a gente está estudando, né? Então, aqui, quando aparece a massa de sólido, eu coloquei em função da densidade e do volume, porque se eu multiplicar tudo pelo volume total, se eu multiplicar e dividir pelo volume total, vai aparecer porosidade. Tá? Aqui agora, nessas aulas, a gente tem que equacionar tudo de modo a aparecer o ΔP, a velocidade, a porosidade, porque são informações aí, relativas a leito fluidizado. Então, eu arranjei as equações de modo a aparecer aqui as situações de mínima fluidização, altura, porosidade, porque me é conveniente, eu posso cortar a área e reescrever essa equação aqui, rearranjar dessa maneira como a equação 3. Se eu passei muito rápido, pausa o vídeo, volta, dá uma olhadinha ali no passo a passo, porque vocês vão ficar mesmo, quero que vocês marquem e assinalem essa equação 3. Essa equação 3 é uma equação que nos vale para a queda de pressão na mínima fluidização. Então, eu tenho aí o ΔP no ponto de mínima fluidização, a altura do leito na mínima fluidização, em função das densidades do sólido e do fluido, quando não tem índice. Pode pôr índice F de fluido ou não, deixar sem índice, mas se refere ao fluido, tá? E a porosidade na mínima fluidização. Tudo bem? E o que acontece agora é que a partir do momento da mínima fluidização, esse ΔP agora é constante, né? O fluido, o sólido começa a se comportar como fluido. Então, dessa maneira, a gente pode escrever essa equação como também uma equação geral para a queda de pressão no leito. Tá? Então, é verdade para o ponto de mínima fluidização e vale também aí como uma equação geral. Mais um pouquinho ainda, a gente vai finalizar os cálculos agora inserindo as velocidades, a velocidade de mínima fluidização nessas equações, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso resgatando lá o equacionamento de Ergun, que foi o final da nossa aula da semana passada, tá? Porque enquanto Darcy estudava só para escoamento laminar, Ergun estudou para maiores vazões, consequentemente escoamento turbulento, que é o que acontece no leito fluidizado. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui e salvar como essa equação 5 é considerar, né, extrapolar a equação de Ergun para o ponto de mínima fluidização. A equação de Ergun está aqui, ó, lembra? Era ΔP sobre L, tudo isso aqui foi a equação de Ergun. E lá o que o Ergun chamava de porosidade, de velocidade, nós vamos aplicar ao ponto da mínima fluidização em todos os momentos aí da equação. Então, era uma equação que tinha um termo linear, um termo quadrático, que foi assim que o Ergun propôs. Tá? Então, a gente vai fazer isso usando a equação anterior. Então, essa igualdade aqui é verdadeira, nós vimos ali na queda de pressão na mínima fluidização. Essa igualdade é verdadeira e vamos igualar a equação de Ergun. Tá? Essa equação 5, anotem também, por favor. Essa é uma das principais equações que a gente vai usar quando a gente precisar calcular, né? Tem exercício proposto para vocês, a gente sempre conhece várias informações, mas alguma está faltando. Então, dependendo da equação, dependendo da minha necessidade, eu vou aplicar as equações aí que eu apresentei nesse vídeo. Para essa equação, vale algumas situações limites, tá? A equação está repetida aqui em cima, é a mesma equação 5. Então, a gente pode pensar em duas situações bem extremas que às vezes facilitam a vida na hora de usar essa equação. Uma situação limite é que se o escoamento for laminar, tá? Escoamento laminar, baixas velocidades, bem baixas mesmo, velocidades menores do que 1, tá? Nesse caso, a gente pode desprezar o termo quadrático da equação, porque se eu tenho uma velocidade muito pequenininha, elevada ao quadrado, ela fica menorzinha ainda, tá? Para multiplicar tudo isso, então esse termo vai ser muito pequeno em relação a esse termo aqui da equação. Aí, se eu quiser calcular a velocidade dessa maneira, sabendo que eu estou em escoamento laminar, eu posso isolar a velocidade aqui e tudo que não é velocidade passou para lá me gera a equação 6, tá? Aqui, ó.
quando eu precisar calcular a velocidade, se eu souber que eu estou no escoamento laminar, velocidades muito baixas, ao invés de usar direto a equação 5, posso usar uma equação simplificada da 5, que é a 6. Esse é um dos casos extremos. Outra situação extrema outra situação limite, é se eu tiver certeza que eu estou no escoamento turbulento, e aí o que vai acontecer é que o termo quadrático não é mais desprezível, pelo contrário, ele é preponderante, desprezível é o termo linear, ou muito pequenininho em relação ao termo quadrático, porque eu já tenho um número grande, vou elevar ao quadrado ainda para multiplicar por tudo isso aqui. Tá? Então, dessa maneira, a gente pode usar a equação 7, que é uma equação simplificada da 5. A equação principal é a 5, que aplicamos ergun, tá? Naquela igualdade lá da perda de carga. Mas se eu tiver numa das situações extremas e precisar calcular a velocidade, eu posso usar a equação 6 ou 7, que são a 5 simplificada. Para finalizar, o último dos cálculos, a última equação que eu preciso apresentar para vocês é a equação da velocidade de máxima fluidização, né? Porque na equação anterior e nas outras que a velocidade apareceu, era a velocidade de mínima fluidização, no ponto mínimo. E a velocidade máxima é aquela a partir da qual eu começo a ter arraste de partículas do meu leito. Essa velocidade máxima, essa equação, foi obtida a partir da velocidade terminal de Stokes, na qual a velocidade de arraste se iguala à velocidade terminal das partículas e ocorre o transporte de sólidos. É uma equação que vale para a esfericidade igual a 1, veja que eu estou só nas equações, né? Só tem diâmetro de partícula quando elas são consideradas esféricas, e vale também para essa situação de porosidade igual a 1. Na porosidade igual a 1, quer dizer que eu não tenho mais partículas, né? Totalmente é esse meu fluido, porque as partículas foram arrastadas e eu estou perdendo partículas. Lembrem-se, a porosidade é um número que tem um valor adimensional entre 0 e 1. Porosidade 0, o leito está totalmente empacotado. Porosidade 1, o leito está totalmente separado, totalmente expandido, fluidizado e inclusive arrastado, tá? Sobre essa velocidade aqui, né, a gente fala de velocidade terminal das partículas. Eu acho que vocês já estudaram um pouquinho lá Stokes em FT1, e nós vamos voltar a falar sobre velocidade terminal quando a gente estiver estudando as nossas próximas operações unitárias, lá de sedimentação, centrifugação e elutriação, que está um pouquinho mais para frente. Tá? A gente vai falar bem sobre velocidade terminal, né, que é uma velocidade máxima aí que as partículas atingem quando elas estão se deslocando num meio fluido. Por enquanto, eu vou deixar só a equação de Stokes aí para vocês, em que já aparece direto a velocidade em função da gravidade, do diâmetro, das densidades, tanto do sólido quanto do fluido, e da viscosidade do fluido também. Tá? Por enquanto, fiquem com essa equação. Nas próximas operações unitárias aí que virão pela frente, a gente vai retomar com um pouquinho mais de detalhe esse conceito de velocidade terminal. Tá legal? Eu tentei não me estender muito nessas equações. No material PDF que eu deixei para vocês tem essas equações, anotem nos seus cadernos, tá? Voltem lá, revisitem o gráfico e todo esse conceito do processo de fluidização, porque agora, depois das equações, vocês estão prontos para tentar resolver os exercícios que eu deixei propostos. Na nossa aula ao vivo, a gente tira dúvidas sobre os exercícios. Obrigada, pessoal, e até breve.